Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E nós vamos ler o versículo 10 em diante. Atos dos Apóstolos 17 e do versículo 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois recebiam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Feche seus olhos. Eterno Deus, nós lemos a sua palavra, clamamos para que fale conosco, ministra os nossos corações, que possamos sair daqui, ó Pai amado, melhores, preparados, ó Deus, ouvindo aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco, Espírito Santo, ministra a cada um de nós, assim oramos no nome de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém e amém. Jesus, pode se sentar, meu amado, em nome de Jesus. Amados, eu gostaria que você prestasse bem atenção, vou procurar ser bem breve, mas nesse texto que nós lemos aqui, aquilo que acontece aqui é muito interessante para a vida cristã, porque a profundidade que nós temos de relacionamento com Deus, ela está ligada à profundidade de relacionamento que nós temos com a palavra de Deus, com o conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo da caminhada e pelo desejo de alcançar um nível maior de maturidade em Deus. Esse nível só pode ser alcançado à medida que nós conhecemos o que a palavra de Deus diz a respeito de quem é Deus, do que Ele fez, do que Ele faz, a respeito de quem nós somos, qual a nossa nova identidade em Cristo. E nós só podemos entender e conhecer tudo isso mediante o aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus. Não há como nós termos um relacionamento mais profundo se nós ficamos num nível raso. Não há como nós experimentarmos um lugar diferente em Deus se nós não formos para este lugar. E o caminho para encontrar este lugar de maior relacionamento, intimidade com Deus, ele só acontece por meio do conhecimento da sua palavra. A palavra nos leva a desenvolver também um nível de intimidade por meio da oração. Mas é interessante porque os dois são intimamente ligados. À medida que nós conhecemos mais a palavra, temos mais sede de orar. À medida que oramos mais, temos mais sede de conhecer a palavra de Deus. Porque na palavra é onde o Senhor revela os seus mistérios para nós. E o texto aqui faz uma comparação interessante no versículo 11, se você estiver com sua Bíblia aberta, diz assim, que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. O texto ele mostra de maneira clara que a atitude daqueles que eram de Bereia era diferente da atitude daqueles de Tessalônica. Eles tinham ali um desejo maior de entender aquilo que lhes estava sendo dito. Aquilo que os apóstolos estavam falando não era uma coisa que entrava por um lado do ouvido e saía pelo outro. Não era algo que não era dado importância, pelo contrário, eles queriam conhecer mais. E esta atitude, quero dizer, é uma atitude que nós devemos ter em relação à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, querido, ela tem por objetivo nos amadurecer, nos preparar, nos capacitar, nos dar acesso às ferramentas para enfrentar a caminhada cristã, para entender aquilo que vivemos aqui e aquilo que virá na eternidade. E a única forma que nós temos de frutificar em abundância é se aprofundando na palavra de Deus. Não tem como nós alcançarmos maturidade, não tem como nós crescermos na fé, não tem como nós amadurecermos nos nossos relacionamentos, sejam eles profissionais, acadêmicos ou até mesmo familiares. Não tem como nós crescermos nesse relacionamento sem conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos dá instrução para tudo. Ela nos ensina como conduzir os nossos negócios, nos ensina a forma que nós devemos proceder nos nossos negócios, nos ensina como devemos proceder quando somos empregados, nos ensina a proceder quando somos patrões, nos ensina quanto proceder à criação dos nossos filhos, nos ensina como proceder em relação ao tratamento à nossa esposa e a esposa ao esposo. Ou seja, a palavra de Deus ensina tudo.
Ela nos mostra a respeito. Eu estava conversando outro dia com o presbítero Enil sobre uma tese que o bispo Aguinaldo apresentou na sua formatura, lá quando ele fez direito tributarista, e ele fez lá, eu não lembro se foi pós, se foi doutorado, mas eu lembro que Deus levou ele a falar sobre o cinturão verde, que lá no Antigo Testamento, Israel já tinha o cinturão verde em volta das cidades, ou seja, já trabalhando a questão de ecologia como lei naquela época. E hoje nós vemos os países preocupados com a ecologia, e alguns países colocando essa lei de preservar a mata nativa, a mata ciliar e tal, e aquilo já acontecia. E nós até brincamos, que eu falei, até saneamento básico tinha, porque se você vê nas instruções do Êxodo, era mandado que levassem lá a pazinha, para que se porventura alguém fizesse as suas necessidades, aquilo não ficasse exposto, mas fosse enterrado, para que nenhuma doença, então, ali, fosse uma doença que se alastrasse no meio do povo. Então, em tudo, querido, a palavra de Deus dá direção, em tudo ela nos traz ensinos. Então, a razão de nós vemos hoje, muitas pessoas que se dizem cristãs, fracos na fé, errando uma vez atrás da outra, não vai ser difícil nós encontrarmos nessa pessoa uma fraqueza muito grande no que diz respeito ao conhecimento da palavra. Eu não estou dizendo aqui de quilometragem de vida cristã, tá? Porque quilometragem de vida cristã não é sinônimo de conhecimento da palavra de Deus. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma igreja que não conseguem encontrar um livro da Bíblia. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que estão há 15, 20, 30 anos, que até carregam a Bíblia debaixo do braço, nas suas mãos, mas não conseguem expressar nada do que tem dentro deste livro, porque o livro é apenas um acessório para mostrar que está indo para a igreja. Não é um livro que é lido, não é um livro que é esmiuçado, não é um livro que gera curiosidade, chega na casa, volta para a prateleira. Algumas pessoas têm a Bíblia há 15, 20 anos, mas se você for mexer na Bíblia, as páginas ainda estão grudadas com aquela pequena película de tinta que vem em volta enfeitando. E isso não é difícil de encontrar. Pastor, que palavra dura, mas é sério. Se nós queremos viver algo diferente em Deus neste ano 2021, amados, nós temos que começar a ter umas atitudes semelhantes, ou pelo menos na direção que esses bereanos tinham. E nesse texto que nós lemos, há no mínimo 4 pontos aqui que eu quero abordar com você, para que nós possamos olhar o que eles fizeram e trazer para as nossas vidas, para que nós possamos tentar, então, aplicar as nossas vidas nessa direção. E eu estou colocando nós, porque todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos amadurecer. Todo obreiro aqui na Igreja Batista Shalom é ensinável, graças a Deus por isso, amém? E isso tem que ser uma característica de todo cristão. E aqui nós vemos os bereanos tendo essa preocupação. Então, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí no texto, no versículo 11, vem o primeiro ponto que eu queria abordar contigo. Porque a Bíblia chama os bereanos que eles foram mais nobres. Então, essa nobreza é algo que nós temos que buscar. E essa nobreza não foi à toa. Versículo 11 diz que eles receberam a palavra de Deus com toda avidez. O que significa avidez, querido? Eles estavam com fome, ou seja, estavam esfomeados para conhecer a palavra de Deus. É a primeira virtude de uma pessoa que quer crescer espiritualmente, é ter fome de conhecer a palavra de Deus, é ter fome de conhecer aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Ou seja, avidez, num significado mais amplo, seria algo ligado a ter um desejo intenso. Tem que haver em nós um desejo intenso de conhecer a palavra de Deus, de procurar entendê-la, de procurar encontrar nela as respostas que nós procuramos, as direções que nós procuramos. Nós precisamos pedir a Deus todos os dias para ter essa fome, ter esse desejo, querer, querido, e nos esforçar para ter, querido, esse contato com a palavra de Deus, para que seja gerado isso em nós. A oração é interessante que nós temos que fazer, é semelhante àquela que o profeta Amós fez quando anunciava os feitos do Senhor, porque ele falava a respeito de um tempo que Deus enviaria esta fome. Amós 8, verso 11, o texto diz: estão chegando dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda a terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor.
Deve ser um desejo. Nós chegamos em dias assim. Ah, pastor, então vou ficar na expectativa. Vai chegar dias assim. Não, eu tenho que começar a gerar em mim um desejo para que esses dias cheguem na minha vida, para que esses dias sejam próximos, para que esses dias sejam imediatos. Poderíamos dizer que esses dias já estão atrasados nas nossas vidas, de ter fome da palavra de Deus. E aqueles bereanos, eles tinham esta fome. Eu creio que a expectativa deles no auditório era de saber o que aqueles homens iriam falar. Talvez os olhares eram olhares fixos, que não se distraíam por nada. E nós demonstramos muitas vezes que nós não temos esta fome, porque nós pegamos o celular no meio da palavra e ficamos trocando mensagem de WhatsApp. Pensa que eu não vejo? Vai ficar feio o dia que eu chamar a atenção do púlpito, aí vai ficar feio. Nós se distraímos facilmente com crianças correndo para lá e para cá. Nós muitas vezes estamos com os olhos abertos, mas estamos semelhante muitas vezes àquela expressão antiga dos irmãos católicos que falam o quê? Que a pessoa vai fazer a missa de corpo presente. Quando falece lá um ente querido, ele é velado dentro da igreja, é feita uma missa, e é dito assim, que foi feita uma missa de corpo presente. Tem muito crente que está igualzinho, de corpo presente, mas a mente, está longe. Está pensando no que vai comer depois do culto. Ô pastor, termina logo o culto, que sobrou lá uma macarronada do almoço, que eu estou esperando chegar lá para terminar com ela, né? Outro já combinou uma pizza. Ô pastor, termina logo aí, porque tem uma pizza, eu trabalho amanhã, eu quero ir comer logo. A mente está viajando, a mente está pensando em outras coisas. Até porque muitas vezes os objetivos para nós virmos à igreja não são os objetivos que estão alinhados com a palavra. O que a palavra fala a respeito do ato de nós virmos congregar? Nós saímos da nossa casa e nos achegamos neste lugar o quê? Para receber bênçãos. Sim ou não? Não. Nós chegamos nessa igreja para sermos curados. Sim ou não? Eu não vou dizer que não em tudo, porque há também uma verdade que isso acontece por consequência do ato principal. Nós chegamos nesse lugar para quê? Para prestar culto. Prestar culto ao Senhor. Por isso que quando um crente fala que, ai meu Deus, o culto foi ruim, a culpa é tua, você que não prestou direito. Tivesse prestado o culto direito, o culto tinha sido uma bênção. Mas como você presta do jeito que você leva a tua vida, nas coxas, aí o culto fica ruim. Ah, pastor, está bravo hoje? Não estou, amado. Não estou bravo. Mas está na hora de nós acordarmos. Se o ano de 2021 tem que ser um ano diferente, tem que começar neste ponto. Na medida de qual seriedade nós temos dado à palavra de Deus. Porque se você tivesse dado o mínimo de seriedade em 2020, você não tinha errado em tanta coisa quanto você errou. Eu não tinha errado em tanta coisa quanto eu errei. Porque a palavra de Deus nos dá resposta para tudo, mas muitas vezes nós não queremos ouvir o que a palavra diz, nós queremos ouvir aquilo que agrada os nossos ouvidos. Queremos ouvir coisas que concordam com as nossas vontades, com os nossos desejos. E os bereanos, querido, pelo contrário, eles estavam querendo saber o que a palavra diz, qual a direção que ela dá. A segunda coisa, querido, no versículo 11 mesmo, diz que eles estavam o quê? Examinando as escrituras todos os dias. Ou seja, eles eram aplicados na palavra de Deus. Eles eram aplicados em aprender, aplicados em estudar. Os bereanos, queridos, eles apenas não recebiam de forma entusiasmada a palavra, mas eles também iam estudá-la. E se você estudar a fundo, você vê que os bereanos desenvolveram uma forma sistemática de estudar a palavra, para encontrar ali segredos. Eles queriam descobrir, querido, as revelações da palavra, e eles ouviam e estudavam. Querido, presta atenção. Muitas nós chegamos no culto, isso é bom, você ouve a palavra. Quantas ministrações você ouviu no ano de 2020? Não precisa me falar, vou te ajudar. Quantas ministrações você ouviu em 2021 que tem menos culto aí? Faz as contas. Já foram várias. Já foram várias. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez você vai falar, vai até ficar envergonhado com você mesmo. Qual dessas ministrações que você ouviu, que no dia seguinte você foi estudá-la, que no dia seguinte você foi esmiuçar essa palavra, para ver se o pastor falou a verdade ou se o pastor encheu linguiça aqui, para ver se o presbítero falou a verdade ou ele deu um nó na sua cabeça com as palavras difíceis e você... Coloquei você na roubada agora.
Você está entendendo, amados? Foi ver a pregação da pastora, se ela estava falando, se era a Bíblia o que ela estava falando, se ela estava passando receita de bolo. Porque isso não é incomum, isso é fato. Um advogado certa vez colocou uma receita, querido, de pamonha num processo, porque ele queria provar que os juízes não liam os processos para darem as suas sentenças. E foi dada a sentença e ele provou que aquele juiz não lia. Não estou dizendo que todos os juízes não lê. Mas tem gente que tem comido muita besteira porque não vai conferir o que está comendo. Tem comido besteira em cima de besteira porque não tem essa atitude como os bereanos tinham, de conferir, de ver se está isso na palavra, se é isso mesmo. Eles mastigavam a palavra. Querido, não é difícil nós encontrarmos pessoas, querido, que são assíduas dentro das igrejas, mas que não estudam nada do que ouvem, e têm sido enganadas ano após ano. Por culpa de quem? Do diabo? Não, delas mesmas, porque não buscam conhecer. O salmista no Salmo 119, ele falou assim: como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro. Salmo 119, verso 97. A meditação o dia inteiro significa o quê? Intimidade, acesso, assiduidade, continuidade, algo que é diário, amém? Nós precisamos desenvolver isso na nossa vida, amém, amados? Quem está me ouvindo, diga amém. A terceira coisa, querido, ainda está no versículo 11, ele diz assim: para ver se as coisas eram de fato assim. O que é isso? Mostra o cuidado deles, o zelo deles para aquilo que eles ouviam. Eles ouviam, puxa, era empolgante. Porque, querido, a coisa mais fácil é você encontrar pessoas boas de oratória. Por isso que nem todo pregador é pastor, e nem todo pastor é um pregador eloquente, cada um no seu galho. Mas por quê? Às vezes, esses que são ministrantes, tal, tem uma forma, uma oratória diferente que emociona o público, que fala, arranca lágrimas dos seus olhos. E aí você, envolvido naquela emoção, é levado a fazer aquilo que foi conduzido. Os bereanos não eram assim. Eles ouviam, eles ficavam até impactados com aquilo que eles estavam ouvindo, mas terminou de ouvir, puxa, que bacana, vamos conferir. Está me entendendo, amados? Quem está me entendendo, diga amém. Quer ter uma atitude na sua vida diferente em 2021? Comece a conferir, querido, aquilo que tem chego aos seus ouvidos. E eu estou falando a partir daqui, a partir desse púlpito, a partir de quem estiver ministrando aqui, e tudo mais que você for ouvir por aí, querido. Que hoje com a internet você tem acesso a tanta coisa, mas você precisa conferir o que você está ouvindo. Senão você vai começar a acreditar em coisas que não são verdades. E nós temos vivido um tempo do Evangelho, onde parece que está sendo desenvolvida uma nova versão de Evangelho que é light. Um Evangelho sem cruz, um Evangelho sem renúncia, um Evangelho que só agrada os ouvidos, um Evangelho que promete o céu e confunde as coisas, um Evangelho que apresenta Jesus apenas como Salvador. Mas a confissão de fé não tem sua centralidade num Salvador, mas tem sua centralidade num Senhor. E se você pegar a expressão que está escrito lá no livro de Romanos, fala: se você crer no seu coração e confessar que Ele é Senhor, aí sim você será salvo. Não fala de um Salvador, fala de um Senhor. Por quê? A palavra grega usada para Senhor ali, querido, ela dá a entender aquele que era escravo chamava assim o seu senhor, ou seja, o escravo não era dono de nada, quem era dono era o Senhor. Aí você reconhece que Ele é Senhor na sua vida, que você não tem nada, tudo vem dEle, é para Ele, é para a glória dEle. Quando Jesus fala com seus discípulos a respeito daquilo que seria a vida com Deus, daquilo que seria a vida no reino, Jesus deixa claro: se vocês não deixarem pai, mãe, amigos, por amor de mim, vocês não servem para ser meus discípulos. Quanto custa ser discípulo de Jesus então? Custa tudo. Custa tudo. É 100%. Se você não tiver a fim de abrir mão 100%, não começa essa caminhada, porque você não vai chegar ao fim dela, você vai parar no meio. E é isso que a palavra diz, não é o pastor Sandro.
Quem está me entendendo, diga amém. E os bereanos aqui, amados, eles estavam atentos, porque eles não queriam ser enganados. E é interessante que Pedro já alertava sobre isso. Segunda carta de Pedro 2, verso 1 ao 3, ele fala desse perigo do engano. Ele diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Ou seja, não é com faixa, não é com outdoor, não é colocando anúncio para tudo quanto é lado, mas é de maneira secreta, sutil. Coisas que vão parecer até verdade, porque a apostasia é assim, parece que é, mas não é. Lembra do Denorex? Os irmãos mais velhos vão lembrar, né? E você que é mais novo fica curioso, pesquisa depois, né? E ele diz assim: esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. O que tem acontecido hoje, quando você fala a verdade, muita gente não gosta, acaba dizendo que não é bem assim, relativiza e tal. Versículo 3: em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e eles a sua destruição, e para eles a sua destruição não tarda. Ou seja, Pedro fala, eles vão surgir. A condenação deles é certa, mas o estrago que eles vão fazer será grande. Como que eu posso estar fora desse estrago? Conhecendo a palavra de Deus, me aprofundando nela, conferindo o que eu estou ouvindo, estudando a respeito daquilo que está sendo dito, amém, amados? Para não ser levado para uma direção errada. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, dizendo: mas ainda que nós, ele está falando dele mesmo, apóstolo e qualquer um dos apóstolos, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, este seja amaldiçoado. Algumas versões antigas está seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Porque, querida, a palavra de Deus ela é única e verdadeira. Ela não precisa de melhoras, ela já é completa. Amém? E por último, querido, aqui quero compartilhar com você no versículo 12, depois que eles tinham fome, depois que eles examinavam, eles estudavam, depois que eles conferiam que era tudo certo, como eles recebiam? Versículo 12, eles recebiam tudo isso, né, com fé, e o resultado foi o quê? Muitos deles creram. Ou seja, não adianta conhecer a palavra de Deus e não crer, não adianta crer e não se comprometer com aquilo que você diz que crê. Ou você crê e se compromete com ela, ou uma das duas palavras é mentira. Você tem que crer? Sim. E eu tenho que me comprometer com aquilo que eu creio. Os bereanos responderam ao apelo daquilo que foi pregado para eles, se convertendo a Cristo. E se comprometendo com aquilo que o Evangelho dizia. Se comprometendo com aquilo que estava sendo ensinado. E quem se compromete não fica só nele mesmo, passa à frente. Da continuidade. Quem entende isso, diga amém. E diz aqui que mulheres de alta sociedade, abastadas, também receberam a palavra, e não foram poucos homens que também receberam, e também passaram a viver este evangelho. Em João 14, 21, Jesus já deu a dica, para aquele que quer viver uma vida diferente, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Ou seja, crê e se compromete. Porque somente obedece quem crê e se compromete. Se você crê e não está a fim de obedecer, esse teu crer está meio manco. Não há comprometimento, né? Continuando o texto de Jesus, diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Aí Jesus faz outra comparação na parábola da casa, lá em Mateus 7, verso 24 a 27. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, e ela caiu.
E o interessante é o final do texto, que diz assim: e foi grande a sua queda, porque faltou alicerce, faltou base. A maioria dos fracassos da vida do cristão é resultado, querido, de não conhecer a palavra, de não querer ouvir a voz de Deus, de não prestar atenção nos sinais que Deus tem dado. E a maioria dos sinais, 99 mais uns 10%, vem da onde? Da sua palavra. E aqui, querido, Tiago, o último texto que eu quero ler com você, Tiago 1, verso 23 a 25, Tiago disse assim, que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, este será feliz em tudo que fizer. É só medir as suas decisões. Tem causado mais prejuízo ou mais lucro? Tem causado mais dor ou mais alegria? Querido, se foi assim até agora, nós temos a oportunidade de mudar. E se aplicar mais na palavra, conhecê-la mais. O desejo de Deus não é que você seja fracassado naquilo que você tem fracassado, pelo contrário, Ele quer te ensinar um jeito diferente de fazer as coisas, porque às vezes até mesmo isso que você tanto quer não é o melhor dele para a sua vida. Em algumas situações, querido, você pode até abrir mão e vai parecer que vai ficar pior, mas como diz um filme lá que eu assisti com a minha família outro dia, que o rapaz estava reformando uma casa, e a casa parece que quanto mais mexia a reforma, ela ficava mais feia. E aquele construtor virou para ele e disse assim, ó, tem que ficar primeiro feio para depois ficar bonito. Né? E a minha casa, quando estava reformando, diversas vezes eu falava essa frase, vai ficar feio para depois ficar bonito. E às vezes para você tomar a decisão de fazer as coisas certas, no início vai ficar mais feio. Porque você vai ter que renunciar a alguma coisa, vai ter que abrir mão de outra, vai ter que voltar para trás e admitir que estava errado em outras. Né? Sabe aquela história do cachorro arrependido com o rabo entre as pernas? Né? Às vezes você vai ter que passar por essa experiência. Vai ficar feio primeiro, mas depois que terminar. Naquele filme, querido, quando terminou e o homem olhou para aquela casa, ele não acreditava de tão linda quanto ficou aquela casa. Sabe qual foi o problema do filme? E o Espírito Santo me impulsiona aqui a te dizer. É que no processo da reforma, ele não teve paciência de cuidar daquilo que era importante. E quando terminou a reforma, ele estava sozinho. Querido, o processo não é fácil, mas dentro do processo você não pode deixar de cuidar daquilo que é importante, para quando chegar no final, você não esteja sozinho. A sua família esteja com você. Os seus estejam com você. E se tem uma coisa que a palavra de Deus valoriza demais, do início ao fim, desde aquele dia que Deus instituiu, é a família. Coloque a sua família, querido, em alinhamento com a palavra de Deus. E você vai ter uma família bem-sucedida em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, nós oramos a Ti, Pai, agradecendo pelo Teu cuidado sobre nós e pela Tua palavra nessa noite, que foi uma palavra que veio nos confrontar, e nós Te agradecemos por isso. Que nós possamos então crescer, amadurecer, buscarmos essa nobreza como a dos bereanos, para que nós possamos então viver uma vida plena em Ti, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mas acima disso, que o Senhor também possa encontrar em nós tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Nós vamos estar trabalhando e vivendo, tentando nos esforçar nessa direção, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a alcançar esse nível de maturidade, este nível de relacionamento contigo e com a Tua palavra.
e que nós possamos ser, ó Pai amado, como os bereanos, zelosos em tudo, cuidadosos em tudo, e que o Teu nome, Pai, seja glorificado através das nossas vidas. Assim nós louvamos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém.